Então, boa noite, irmãos. Nós vamos hoje meditar um pouquinho sobre o hino 96 do cantor cristão, tá? Vamos dar sequência nessa série. Esse hino, para nós, estou esquecendo de abrir aqui para ler, e eu preciso, né? Esse hino, para nós, ele aparece aqui com o título Deslumbrante. Em outros inários eu encontrei com outro título, Luz Divina, tá? É interessante isso, mas esse é o assunto dele mesmo, Luz Divina. Aliás, a palavra deslumbrante, ela se refere mesmo a uma coisa de luz, de brilho intenso, né? Deslumbrante quer dizer isso. É uma luz que ofusca a vista, que não permite a gente enxergar com nitidez. E é justamente esse o tema do hino, a letra, que o título dado, ele define bem o teor da letra, da poesia do hino. Tá? Irmãos que chegaram agora, nós estamos falando sobre o hino 96 do Cantor Cristão hoje, tá? O hino chamado Deslumbrante. O autor da letra dele aqui é o Antônio José dos Santos Neves, tá? A gente costuma fazer algum comentário nesse sentido sobre os autores também. Ele é autor de outros hinos no cantor cristão também, outros 5 hinos, tá? Se você olhar aí no inário, no cantor cristão, lá no final, no índice, tem os hinos por autor. Eu tive verificando, os 2 únicos que eu conheço de autoria dele são esse 96 e o hino número 6, que talvez seja o mais conhecido, né? Um belíssimo hino, aquele a nosso Pai do céu, tributa, lábio meu, glória ao Senhor. Ou aqui na letra, glória e louvor. Mas é um hino bem conhecido, bastante cantado aí no nosso meio, não só na nossa igreja, mas eu acho que nas igrejas em geral, nas igrejas batistas, pelo menos as tradicionais, que gostam de cantar hinos, né? Tá? Mas nosso assunto hoje aqui é o hino 96 mesmo. Então, como eu já disse, deslumbrante quer dizer uma coisa ofuscante, que turva a vista por excesso de luz ou de brilho, tá? A, a letra original em inglês não tem nada a ver com isso. A gente encontra geralmente versões aqui parecidas, né? Tentativas de tradução. Aqui não, ele realmente pegou uma música que tem uma curiosidade. Se você olhar no cantor cristão, aqui tem o título em inglês, quer dizer sempre alegre. E o autor, Robert Lowry, a gente já falou sobre ele nessa sequência. Ele compôs músicas, melodias para Fanny Jane Crosby, aquela autora de muitos hinos, que era cega, lembram dela, né? Então, esse hino, a letra em inglês é dela, tá? Mas o que o Antônio José dos Santos Neves fez não foi nada perto da letra da Fanny Crosby, tá bom? Ele partiu para outro lado aqui, a poesia dele visa a destacar a questão da glória de Deus, que é descrita na Bíblia pela intensidade do brilho, né? Como uma luz intensa. Então,
a gente, isso faz jus àquele outro título que esse hino recebe, como eu falei, em outro inário, como luz divina. Tá? Ele fala da glória esplendorosa de Deus, a glória, a santidade, que são refletidos pela questão da luz. Na primeira estrofe, tá, do hino 96 aqui, ele faz uma comparação. Ele parte de uma comparação, uma ilustração muito boa, já que ele fala da luz mais intensa que talvez a gente possa identificar, mais forte, né? Que nós podemos realmente fazer referência, que é a própria luz do sol. Ele diz: se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas, nem profetas o chegaram a avistar, nem Adão chegou a vê-lo, antes mesmo de pecar. Então vamos comentar um pouquinho aqui sobre isso, depois a gente vai ver alguns textos bíblicos, tá? Mas ele toma o sol, por exemplo, a gente não deve nem procurar olhar diretamente para o sol, né? Principalmente quando ele está em seu fulgor, ou seja, no brilho intenso, a gente olha para o sol, no pôr do sol, final da tarde, ou logo cedinho, quando ele nasce ainda meio encoberto, né? Mas a luz plena do sol pode até cegar, né? De tão intenso que é o brilho, e olha que é a distância que nós estamos. Mas ele vai mais longe, porque ele fala assim, se nós não podemos encarar nem a luz do sol, quem dirá a luz daquele que é o criador do sol, que é Deus, né? Dizendo assim, da intensidade do brilho, da glória de Deus, que com certeza é infinitamente maior do que qualquer coisa da criação dele. Logo depois disso, ele fala dos patriarcas, nem mesmo os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, nem os profetas o chegaram a avistar. Os profetas falavam com Deus, eles ouviam de Deus. Deus falava com eles de muitas maneiras, mas nenhum deles, a Bíblia não descreve que nenhum deles pudesse realmente falar diretamente com Deus, ou vendo a face de Deus. Deus não aparecia para eles, senão para alguns, em alguma forma, que ele se manifestava, mas não realmente Deus, mas Deus se manifestando através de alguma coisa. Aquele que nós podemos dizer assim, que foi mais próximo disso, é aquele de quem se diz que falava com Deus face a face, mas não era bem assim, né? Existe essa expressão na Bíblia a respeito de Moisés, que ele falava com Deus face a face. Realmente Moisés conversava com Deus, Deus apareceu para ele várias e várias vezes, mas ele nunca viu, realmente, nunca contemplou Deus mesmo, mas aquelas manifestações de Deus, e olha que isso já era demais para ele. Nesse hino, também na última estrofe, ainda aparece uma expressão a respeito de Adão. Nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Alguns podem achar contraditório. Não existe uma afirmação bíblica a respeito disso, tá, irmãos? Se nós pensarmos, bom,
no Éden ainda, Deus falava com Adão, mas não fala que Adão via a Deus, né? Nós podemos pensar, bom, enquanto ele não havia pecado, não haveria motivo para ele não poder contemplar Deus. Talvez visto, né, o pecado como uma barreira para nós vermos a Deus. Uma vez que nós lemos lá em Hebreus mesmo que sem a santificação ninguém verá o Senhor, nós podemos pensar que a santificação seria aí a única barreira. E Adão, ainda não tendo pecado, nós podemos imaginar, sendo ele santo, ele poderia ver Deus. Mas existe também o fator a se considerar da glória de Deus. Essa luz intensa destaca não só a santidade, mas toda a glória de Deus, como estando acima de tudo aquilo que nós, como criaturas, podemos sequer imaginar. A segunda estrofe segue na mesma linha, tá? Mas vamos lá, vamos ver alguns versículos aqui. Eu citei Moisés, que é aquele que é citado que falava com Deus face a face, e eu disse, não era bem assim. Ele falava com Deus, sim, era ele quem representava o povo e tinha contato com Deus. Deus recebia Moisés em separado. O povo teve a oportunidade de avistar que Deus estava se manifestando, mas eles não chegavam perto. Só Moisés é quem ia realmente para falar com ele. E nós temos aí algumas descrições, né, algumas narrativas na Bíblia sobre essa questão. Então, vamos dar uma olhadinha lá em Êxodo capítulo 33. A gente lê um texto aqui que é conhecido, é bem interessante a respeito desse assunto, talvez seja mesmo o ponto de partida do autor do hino para falar sobre isso. Êxodo 33. O frio está aqui dificultando para eu virar as folhas da minha Bíblia, viu? Então, Êxodo 33, 18, diz assim, olha. Moisés falando para Deus, né? Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e proclamarei o nome do Senhor diante de ti e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha, sobre a rocha, né? E acontecerá que quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. É uma passagem bem curiosa, bem interessante, porque a gente lê que Deus é espírito. Deus não tem um corpo como o nosso. A Bíblia se refere muitas vezes ao ouvido de Deus, o braço de Deus, mas são expressões, né? Isso é uma figura de linguagem para a gente poder compreender aquilo que Deus está fazendo. E aqui Deus chega a dizer que iria colocar a mão para encobrir e que Moisés veria ele apenas pelas costas, mas não a face. É bem curioso, mas eu gostaria de destacar assim alguma coisa. Quando Moisés
pede para que ele mostre a sua glória, a resposta de Deus, se você analisar aqui, ele fala: olha, eu vou fazer muita coisa na tua vista, você vai ver a minha glória de outra maneira. Eu vou fazer passar a minha bondade diante de ti, eu vou proclamar o meu nome, né, o nome do Senhor vai ser engrandecido diante de ti, eu terei misericórdia, eu vou manifestar a minha misericórdia de quem eu tiver misericórdia, eu vou me compadecer, você vai ver isso, a minha misericórdia, a minha compaixão, mas você não vai poder ver minha face. Eu vou deixar você contemplar um pouco de mim, um pouco do que eu sou, mas não, você, você não pode me ver, porque nenhum homem pode ver a minha face. O homem nenhum verá a minha face e viverá. O homem não poderia suportar a intensidade da glória de Deus, refletida no brilho intenso dele, né? É colocado aqui de uma forma física para que a gente possa entender, mas a glória de Deus é tão superior à dos homens que nós não podemos sequer suportar estar na presença dele. E é isso que Deus está manifestando para Moisés. Eu vou me manifestar, eu vou me fazer conhecer diante de você, muitas vezes de forma maravilhosa. Mas não, você não vai poder me ver, me contemplar. A minha face, não. Curioso é que Deus fez dessa maneira com Moisés, ele esteve na presença de Deus ali, e um pouco depois, a gente lê aqui no capítulo 34, no versículo 28, diz assim: esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho estavam nas mãos de Moisés. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, por isso temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram-se a ele, e Moisés lhes falou. Mas o que a gente vê aqui, Moisés não tinha noção do que tinha acontecido, só um pouco que ele pôde contemplar da glória de Deus, isso foi refletido até nele, no rosto dele. Nós temos aqui uma amostra da intensidade da glória de Deus, mas também tem uma lição implícita aqui, né, de que uma lição espiritual de que quanto mais próximos de Deus nós estivermos, mais capazes de refletir a glória, a santidade dele, de refletir isso, nós vamos ser. O que Moisés queria, certamente não era, irmãos, eu não acredito que fosse uma mera curiosidade de saber como Deus era. Mas realmente, já que Deus falava com ele, ele queria realmente estar o máximo possível próximo de Deus, de estar mais ligado intimamente a Deus. Não uma curiosidade besta só para poder dizer, olha, eu vi Deus, ele é assim, assim, só poder descrever para os outros e contar vantagem. Moisés não tinha
essa fraqueza, ele não manifesta essa fraqueza de caráter ao longo de tudo que a gente lê na palavra de Deus a respeito dele. E se fosse assim, certamente Deus teria repreendido Moisés, não teria deixado ele viver, era nada. Né? Mas, seguindo aqui, a segunda estrofe do hino, como eu disse, ela segue mais ou menos na mesma linha da primeira. Ele volta a falar do sol. Luz, né? Deus é luz, para a qual o sol é trevas, o sol é nada diante da luz divina. Quem te pode contemplar? Eu já disse na primeira estrofe que nem os patriarcas, nem os profetas, os homens santos de Deus da antiguidade, eles foram, né, foi possível para eles contemplar, até porque, como Deus disse para Moisés, nenhum homem vai poder me ver e viver. Ele segue dizendo que nossos olhos nus, humanos, como nós somos, não te podem encarar, não podem ver o rosto, a face. Nossos olhos nus, humanos. A nudez descreve assim exatamente como ela é, sem nada para proteger, sem nada encobrindo. Aqui nós vamos ler na segunda parte da segunda estrofe. Ele fala sobre algumas daquelas manifestações de Deus. Fogo em cima da arca santa, um comentáriozinho sobre isso. Sarça ardente no Sinai. Deus se manifestou para Moisés na sarça ardente. A sarça é uma moita, né? Um matinho. Mas quando Moisés chegava perto, ele parecia queimar, mas a sarça não se queimava. Ela não secava. Mas ele diz, essas são só figuras da glória do Senhor, do Eterno Pai. Então, dentro daquilo que eu já tinha dito, o autor menciona aqui, né? São apenas manifestações de Deus, são só figuras da glória dele. Deus não era aquele fogo na sarça, assim como ele não era outras coisas outras formas com que como ele se manifestou. Um detalhe aqui, irmãos, poesia, pode ser que eu esteja errado, mas sinceramente eu não me lembro, não encontrei nenhum texto que diga que havia fogo sobre a arca do testemunho. Sobre a arca do testemunho no tabernáculo, o que a gente tinha era o propiciatório, né? A tampa da arca era o propiciatório. E o que a gente tem em referência é de que Deus se manifestava ali, sim, mas numa forma de nuvem, de fumaça. Nós temos isso em Levítico 16. Dezesseis, 2, diz, pois o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Então, o que a gente vê referência realmente aqui e em outros lugares é sobre uma nuvem. Talvez, irmãos, a referência aqui seja ao que é dito em Êxodo 40.
tá? Aí não seria bem sobre a arca ali no propiciatório, mas sobre todo o tabernáculo. Tá? Talvez para quem não conhece ou para quem esquece, ele fala aqui do santuário. O santuário é o tabernáculo, que era o templo móvel que eles tinham, aquela tenda. E lá o tabernáculo tinha duas divisões, o lugar santo e o santíssimo. A arca ficava no lugar santíssimo, no fundo, e o propiciatório era a tampa da arca, onde tinha a escultura de dois anjos, né, cujas asas se tocavam, e Deus aparecia ali, se manifestava ali, no meio da nuvem. Mas o que a gente lê no capítulo 40, versículo 38 de Êxodo, fala que sobre o tabernáculo, onde estava a arca, estava a nuvem do Senhor, porquanto, diz assim o versículo 38, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Tá? Então, o que a gente vê, fogo sobre o tabernáculo. Se tem passagens que falam de fogo realmente em cima da arca, especificamente, me perdoem, mas eu não achei, não encontrei essa descrição, tá? Agora, como a sarça, aí sim a gente lê no capítulo 3 de Êxodo, quando Deus apareceu pela primeira vez para Moisés, a gente lê capítulo 3 de Êxodo, de 1 a 6, diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Mesmo Deus se manifestando ali só como um fogo na sarça ardente, aquela moita, como se estivesse queimando, mas o que chamou a atenção de Moisés foi ver que de fato ela não se queimava, não se consumia, né? Foi o que atraiu Moisés para lá. E quando ele estava chegando perto, ou mais ou menos perto, Deus falou com ele, alertando que ali onde Deus estava se manifestando era lugar santo, para ele se chegar com reverência. Isso faz menção à glória de Deus. Quando a gente vai adorar a Deus, a gente deve se achegar a Ele sempre com a reverência. Nós não estamos num lugar qualquer, não estamos falando com qualquer um. Abrindo um parênteses rápido aqui, né? A gente não faz não tem aquela concepção de templo
como algumas religiões têm, e muitos cristãos mesmo acabaram adotando, aquela concepção de templo assim como uma coisa mágica, mística. A gente vê que no princípio do cristianismo, as igrejas se reuniam nas casas de membros, outras vezes até se reuniam em lugares, né, consta que em Roma, por exemplo, se reuniam nas catacumbas, não tinha um lugar solene. A ideia de templo dentro do cristianismo surgiu depois, por influência das outras religiões, e mesmo o judaísmo, eles tinham o templo lá de Jerusalém, mas o que se tornou prática era eles se reunirem nas sinagogas, que eram casas especialmente separadas para isso, mas sem aquela conotação de templo. Mas sempre que o povo de Deus se reúne, seja onde for, aquele lugar deve ser visto com reverência, não propriamente pelo lugar que é. Nossa igreja, por exemplo, ela se reúne num salãozinho muito simples, pequeno. Aquele lugar em si não tem nada de especial, né? É uma construção de alvenaria como outra qualquer. Já foi sorveteria, já foi oficina de costura, mas não é pelo lugar, pela construção, mas sim pelo fato de que a gente ali está se reunindo para orar, para louvar a Deus, para ouvir a palavra de Deus. Então, nós temos que encarar que Deus está se manifestando no nosso meio, naquele lugar. E a gente fala muito com a questão da reverência, né? Nesse aspecto. O local de culto, seja onde for, eu volto a dizer, se Deus está sendo manifestado ali, se o nome dele, a palavra dele está sendo pregada ali, isso já deve fazer a gente ver aquele lugar com mais respeito, né? E se achegar com mais reverência. Fechando outro parêntese, vamos para a terceira estrofe para concluir aqui. O que a gente vê na terceira estrofe é uma referência a que Cristo veio para realmente quebrar essa separação. Não que ele desfaça a glória de Deus, mas, pelo contrário, ele é a própria manifestação da glória de Deus. Em alguns momentos, né? E a gente vê isso no Monte da Transfiguração. O que aconteceu ali? Ali foi, por um pouco, manifesta um pouco mais do que Jesus realmente é, né? Para os apóstolos que viam ele ali, conversavam com ele, estavam com ele dia após dia. Eles podiam até ver Jesus de uma forma tão humanizada, né? Já que ele tomou forma de homem, que talvez eles em certos momentos, não enxergassem a glória que aquele homem carregava em si, né? Por ser ele o Filho de Deus, não um homem qualquer. Mas ali no Monte da Transfiguração, isso foi revelado de uma maneira bem notória, bem clara, né? Porque a glória dele era manifesta pelo brilho, pelo esplendor do rosto dele. Mas uma coisa que a gente vê é que Jesus veio para nos levar à presença do Pai, para romper as barreiras entre a criatura e o Criador. A barreira criada pelo nosso pecado
E pelo que é revelado no Apocalipse, até essa barreira de não poder contemplar a Deus, de certa maneira, é banida. O hino diz assim: para termos nós com Ele, ou seja, com Deus, franca e doce comunhão, essa comunhão aberta e gostosa, né? Expressa aqui. Ele diz: Cristo, o Filho, fez-se carne, fez-se nossa redenção. Então, com esse propósito de que nós tenhamos com Ele essa comunhão. Essa comunhão é do que eu falei que eu acredito que era o que Moisés buscava naquele momento, né? Acho que ninguém quer ser salvo, ir para o céu, ir para a glória eterna, só por curiosidade para ver Deus, né? Mas sim, nós queremos ser salvos para termos comunhão com o nosso Pai, com o Senhor, com o Criador. Então ele diz aqui, Jesus veio para fazer isso, né? Para termos nós com Ele franca e doce comunhão. Cristo, o Filho, fez-se carne, fez-se a nossa redenção, para que na glória eterna nós miremo-lo, ou seja, nós possamos mirar, ver a Deus sem véu. Antes ele fala aqui, com os nossos olhos nus e humanos, nós não podemos encarar a Deus. Mas ele diz aqui, por Cristo, através de Cristo, nós podemos ver a Deus. Para que na glória eterna nós miremo-lo sem véu. Cristo padeceu a morte, nova entrada abrindo ao céu. Tem uma passagem em Coríntios, só vou no final comentar aqui sobre essa última frase do hino, que é meio comprometedora, né? Em algum aspecto. Mas, antes disso, eu gostaria de ver uma passagem lá em Corinto, 2 Coríntios, no capítulo 3 de 2 Coríntios. É interessante ler com calma o capítulo inteiro, desde o começo, tá, para pegar todo o contexto, mas a gente não vai fazer isso aqui agora. Eu recomendo que vocês façam com calma depois aí, tá? Nós vamos pegar aqui versículo 7 e 8, depois a gente pula para o versículo 13, tá? O apóstolo Paulo escreveu assim, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, tá? Deixa eu explicar aqui, é importante ler todo o capítulo para entender do que ele está falando aqui, mas eu vou explicar, depois você lê, vai confirmar isso que eu estou dizendo. Ele está falando aqui, esse ministério da morte gravado com letras em pedras, ele está falando da lei. Tá? Aquilo que nós lemos agora há pouco lá, ele faz uma referência exatamente àquela passagem que nós lemos quando Moisés esteve na presença de Deus, né? E recebeu ali os mandamentos, tá? Nota que ele vai falar aqui de Moisés, ele faz uma comparação. Mas ele está dizendo então, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, a lei, veio em glória, é inegável que a lei de Deus veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Então, aquela outra passagem que fala quando Moisés desceu e não percebia que o seu rosto brilhava tanto, né? Paulo diz, mesmo quando ele recebeu a lei em glória,
mesmo a lei sendo inferior, é isso que ele vai colocar. E apesar de ser inferior, já os homens não podiam sequer olhar para a face de Moisés só porque ele esteve na presença de Deus durante aquele tempo. Então, no versículo 8, ele diz: Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação, uma outra referência à lei, foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, que é o de Cristo. Vamos pular para o versículo 13 agora. Ele diz: E não somos como Moisés, que punha um véu sobre sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Ele faz uma comparação aqui usando uma ilustração, porque Moisés ele colocou um tipo de véu sobre o seu rosto para que ele pudesse conversar com os homens ali. E ele diz, na verdade, os judeus, Israel, né, meu povo, Paulo está dizendo aqui, eles, mesmo sendo diante daquilo que era transitório, era passageiro, mas já era tão glorioso, porque veio de Deus, ele diz, mas apesar disso, eles continuam com o véu. Eles continuam não enxergando, eles continuam endurecidos. O mesmo véu está, no versículo 14, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então, claramente aqui ele está comparando aquilo da lei com a graça de Cristo. Versículo 15, ele diz: E até hoje, quando é lido Moisés, ou seja, a lei, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, aqui ele fala que por meio de Cristo nós temos alguma coisa muito melhor. Na verdade, é muito mais glorioso. E o que há de mais glorioso nisso é que nós podemos refletir, nós mesmos refletir a própria glória do Senhor, a glória de Cristo, a glória de Deus. Por meio de Cristo, nós temos alguma coisa muito mais gloriosa do que aquela que fez com que Moisés tivesse que pôr um véu para que os homens pudessem falar com ele. Mas isso se confirma, irmãos, e vai além, quando a gente lê o último capítulo da Bíblia, lá em Apocalipse. Quando a gente chega lá no capítulo 22 de Apocalipse, a gente pega aqui versículos 1 a 4, ele diz: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Uma coisa que eu gosto de chamar a atenção sempre é que, à medida que o Apocalipse vai avançando na revelação, já fica difícil a gente distinguir entre a pessoa do pai e do filho.
sempre fica dúbio se está falando de Cristo, né? Do Filho ou do Pai, porque cada vez vai ficando mais notório que é o mesmo Deus. Então, algumas vezes fica dúbio, porque não fica claro a quem está se referindo, se é um ou outro. Em outros, aqui, por exemplo, o trono de Deus e do Cordeiro. De quem é o trono? É dos dois. Dos dois, por quê? Como pode ter dois num trono? É porque esses dois são um. Então, essa visão da Jerusalém celestial é a revelação final da Escritura. E ele diz: no meio da sua praça, da praça dessa cidade, e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. As folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto. De quem? De Deus ou do Cordeiro? Percebe? Jesus chegou a dizer: olha, quem me vê a mim, vê o Pai. E ele não estava usando ali como uma mera figura de linguagem. Ver o rosto aqui de Deus, ver o rosto do Cordeiro, que é Cristo, a referência a Cristo, é a mesma coisa. Então, aquilo que não era possível pela lei, aquilo que não foi possível para os servos de Deus no passado, nem os mais santos, vai ser possível aos santos na glória eterna, como ele diz aqui, para que na glória eterna nós miremo-lo sem véu. Então, a referência aqui, nesse trecho do hino, é a Apocalipse 22, 4. Então, irmãos, isso é uma das coisas que está reservada aos salvos, uma glória que nunca ninguém jamais viu, ninguém pôde contemplar. Nem quando Moisés pôde ver um pouquinho da glória de Deus, nem qualquer outro servo do passado, nem aqueles servos, aqueles apóstolos que puderam ver Jesus glorificado ali no Monte da Transfiguração. Aquilo era só um pouquinho daquilo que está reservado para os salvos na glória eterna. O senão, que eu disse que ia comentar no final, eu acho infeliz essa expressão. Cristo, para obter isso, né, até que vem bem, para que possibilite isso para nós podemos ter essa comunhão tão íntima com Deus, a ponto de podermos contemplar o seu rosto, podermos ver o seu rosto, como diz aqui, a palavra de Deus está afirmando isso. Mas ele diz, Cristo fez isso, ele padeceu a morte por isso, nova entrada abrindo ao céu. Vou fazer uma brincadeira aqui, parece que ele estava... Bom, já estou terminando o hino mesmo, não sei o que colocar aqui na letra, então eu vou escrever de qualquer jeito. Às vezes a gente, para desfechar a coisa, está com pressa. Foi tão bem, mas no final, talvez não teve uma busca por uma... Talvez escolher melhor as palavras. Por quê? Eu digo isso porque uma nova entrada abrindo ao céu
sugere para nós que tem existido outra, e não existe. A única porta, a única entrada para o céu é Cristo mesmo, né? É, a gente pode até entender a licença poética de que ele está dizendo nova, não no sentido de ser uma outra, mas por dar para nós a oportunidade agora. Mas literalmente não é isso que diz, né? Então fica parecendo assim que talvez no Antigo Testamento, por cumprir a lei, nós tivéssemos ali uma porta, mas que aquela porta se fechou, essa ou alguma outra, e por Cristo então se abriu uma nova porta. Não, é a única, né? Não existe outro caminho, não existe outro meio de chegar ao Pai. Não existe um outro por quem, por meio de quem nós vamos poder ver o seu rosto, a não ser por Cristo. Tá? Só para a gente pensar a respeito disso, o sentido fica mais claro para a gente. E talvez nós ali, como temos visto, alguns hinos às vezes requerem, cai bem, alguma mudancinha na letra. Vamos pensar se esse aqui cabe, nós fazemos uma pequena alteração, só para melhorar, tá bom? Mas é isso. Resumindo, é bom a gente pensar mesmo na grande glória de Deus. Se o sol é um fulgor intenso, um brilho tão forte que a gente não pode contemplar, pensa no, no brilho, na glória, na intensidade da glória daquele que é o Criador de todas as coisas e até do sol. A grandeza do sol não se equipara à grandeza de Deus em nenhum sentido. Mas, por Cristo, nós temos acesso a Ele. E como diz aqui, e verão o seu rosto. Aqueles que estão em Cristo verão o seu rosto na glória eterna. Que a gente possa dormir hoje pensando um pouquinho nessa glória que é dada para nós, povo de Deus, né? De poder contemplar coisas que, né, um dia, coisas que naturalmente nenhum homem poderia ver ou desfrutar. Vamos orar?